Ditos e feitos memoráveis de Sócrates, por Xenofonte. Nova Cultural, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha. Centavos farão diferença, caros ouvintes. Caso não tenham ainda doado a este trabalho, por favor, façam-no. Centavos, mais uma vez, serão muito bem-vindos. Também é possível me auxiliar comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Livros estes que serão gravados e ouvidos aqui no canal. Portanto, é um presente para todos nós. Os links todos estão no descritivo. Caso haja algum livro que você queira que seja incluído na lista, porque lá não há, então basta solicitá-lo, seja em privado, seja em público, que será incluso. Também peço para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, pois tudo isso gera engajamento e faz muita diferença. Obrigada pela presença. Estamos finalmente no livro 4º, último livro, capítulo 1º. Tão útil era Sócrates em todas as ocasiões e de todas as maneiras, que até as inteligências medíocres facilmente compreendiam nada haver mais vantajoso que seu comércio e frequentação. A sua ausência bastava a sua só lembrança para muito edificar seus discípulos habituais e aqueles que ainda hoje o têm por mestre. Não instruía menos pelos brincos que pelas lições sérias. Dizia de cotil amar a todos, mas bem era de ver que, longe de ater-se à beleza do corpo, só se prendia às almas virtuosas. Considerava índice de natural bondoso a prontidão no aprender e reter, o amor de todas as ciências que ensinam a bem administrar uma casa ou uma cidade, em suma, a tirar provento dos homens e das coisas. Assim formado, dizia, o homem não só é feliz, capaz de gerir sabiamente sua casa, como felizes pode tornar outros homens e cidades. Não tratava a todos do mesmo modo. Aos que, acreditando-se favorecidos da natureza, desprezavam o estudo, ensinava que mais ainda que os outros hão mister cultivados os caracteres aparentemente mais felizes. Em abandono do que, dizia que os potros mais generosos, vivazes e fogosos, dão as melhores cavalgaduras quando domados desde novos, mas que, se descuida de amestrá-los, tornam-se respigões e imprestáveis. Semelhante os cães de melhor raça, infatigáveis e ardentes na perseguição dos animais, se adestrados a preceito, tornam-se os melhores caçadores, porém, se mal ensinados, tornam-se estúpidos, furiosos e obstinados. Da mesma forma, se recebem educação adequada e aprendem o que devem fazer, os melhores dotados dos homens, os mais bem temperados e enérgicos de ânimo em tudo o que empreendem, tornam-se excelentes, utilíssimos e realizam grandes coisas. Porém, se não recebem educação nem instrução, tornam-se malíssimos e perigosíssimos. Incapazes de discernir o que devem fazer, vezes muitas tentam empresas criminosas e fazem-se altaneiros e violentos, recalcitrantes e bravios, causando assim os maiores males. Quanto aos que, orgulhosos de suas riquezas, nenhuma necessidade pensavam ter de instrução e imaginavam bastar-lhes serem ricos para realizar todos os seus desígnios e fazer-se honrar dos homens, chamava-os à razão, dizendo-lhes ser estupidez acreditar que, sem estudo, se possa distinguir o útil do nocivo. Estupidez, quando não se departe o útil do prejudicial, crer-se capaz de alguma coisa útil por ter-se dinheiro para comprar o que quiser. Estupidez, quando nada sabemos fazer, julgamos poder ser felizes e viver honestamente. Estupidez, nada sabendo, presumirmos que a riqueza nos faça passar por sábios ou que inúteis nos granjeie estima. Capítulo 2º. Contarei agora
como Sócrates atacava os que presumiam ter recebido ótima educação e se vangloriavam de sua sabença. Sabia haver o belo Eutidemo reunido copiosa coleção de obras dos mais afamados poetas e filósofos, e que só por isso se jactava de campear em sabedoria aos de sua idade, a todos esperando exceler em eloquência e feitos. Sem embargo, muito jovem ainda para ter a mão no congresso, quando se interessava em alguma questão, sentava-se na tenda de um freeiro vizinha à praça. Para lá se dirigiu Sócrates com alguns amigos. Vai daí, lhe perguntou um deles, se era ao comércio de algum sábio ou à natureza, só por só que devia Temístocles tal superioridade a seus concidadãos, que sempre que necessitava de um homem de mérito, para ele volvia os olhos à república. Sócrates, que queria picar Eutidemo, respondeu que necessidade é acreditar impossível tornar-se hábil nas artes mais vulgares sem as lições de bom mestre, e crer brotar espontaneamente no espírito a mais importante de todas as ciências, a do governo. Outra vez, advertindo Sócrates que, receoso de passar por admirador de sua sabedoria, Eutidemo evitava sentar-se perto dele, disse: quando tiver idade e propuser à República alguma deliberação, certamente Eutidemo não deixará de dar sua opinião. E já que não quer parecer nada a ter aprendido de ninguém, de certo tem pronto algum magnífico exórdido para seus discursos. Eis sem dúvida como principiará. Jamais, atenienses, nada aprendi de ninguém. Jamais, quando ouvi falar de homens eloquentes e versados nos negócios, lhes procurei a sociedade. Jamais me dei ao trabalho de tomar professor entre os cidadãos esclarecidos. Ao contrário, tive sempre o maior cuidado em evitar não só receber lições, como parecer que as recebia. Não obstante, dar-vos-ei o conselho que me sugeriram as moscas. Exórdio desta laia conviria igualmente muito bem a quem desejasse obter um emprego de médico público. Começaria assim: ninguém, atenienses, me ensinou a medicina. Nunca procurei as lições de nenhum de nossos médicos. E não só me guardei de com eles aprender o que quer que fosse, como ainda não quis parecer haver estudado esta profissão. Não vacileis, todavia, em confiar-me o emprego de médico. Diligenciarei em instruir-me, fazendo experimentos em vós. Todos os assistentes desandaram a rir do exórdio. Então Eutidemo entrou a prestar atenção às palavras de Sócrates. Mas se abstinha de falar, ciente de que seu silêncio passaria por modéstia. Desejando curá-lo desta ideia, disse Sócrates: é simplesmente de espantar que os que desejam tocar cítara ou flauta, montar a cavalo ou adquirir outra habilidade qualquer, busquem a tanto tornar-se aptos mediante contínuo exercício, tomando por juízes não a si próprios, mas os melhores mestres. Tudo façam e sofram que lhes imponham estes, enquanto os que pretendem ser bons oradores e bons políticos julgam poder consegui-lo por si mesmos, e de momento para outro, sem preparação e sem exercício. No entanto, tal escopo parece muito mais difícil de atingir que o primeiro, tanto que muitos a ele visam e pouquíssimos o alcançam. Evidente é, portanto, requerer a política muito maior aplicação que qualquer outra carreira. Tais eram de começo as falas que, em presença de Eutidemo, simples ouvinte, proferia Sócrates. Mas logo que percebeu a boa disposição e prazer com que escutava o jovem, foi sozinho à oficina do celeiro, sentando-se Eutidemo a seu lado. Dize-me, Eutidemo, falou-lhe Sócrates, é certo, como ouço dizer, haveres coligido grande cópia de obras de homens famigerados pelo saber? Sim, Sócrates, e continuarei a colecioná-las até reunir o maior número possível. Por Juno,
Admiro-te por haveres preferido ao ouro e à prata os tesouros da sabedoria. Indubitavelmente sabes que a prata e o ouro não tornam os homens melhores, de passo que milionários de virtudes fazem as sentenças dos sábios àqueles que as possuam. Eutidemo regozijava-se com tais palavras, persuadido de que, aos olhos de Sócrates, estava no vero caminho da sabedoria. Advertindo-o sensível ao elogio, prosseguiu Sócrates. Em que, pois, Eutidemo, pretendes abalizar-te reunindo tantas obras, hã? Como Eutidemo guardasse silêncio, a caça de resposta sugeriu Sócrates. Não queres ser um grande médico? Há muitas obras escritas por médicos. Que esperança, hã? Então queres ser arquiteto? A arquitetura também exige instrução. Tão pouco. Não desejas ser bom geômetra? Geômetra, como Teodoro? Que geômetra o quê? Quererás ser astrólogo, então? Tendo Eutidemo respondido que não, já sei. Queres ser rapsodo, pois dizem teres todos os poemas de Homero. Menos ainda. Não ignoro que os rapsodos sabem os versos de memória, mas nem por isso são menos idiotas. Não almejas, Eutidemo, continuou Sócrates, essa ciência que torna os homens aptos a governar as casas e o Estado? Mandar, ser útil a si mesmos e aos demais? Sim, eis o mérito que ambiciono. Por Júpiter, visas a maior e mais eminente das ciências. É a ciência dos reis, e por isso se chama ciência real. Mas examinaste se é possível, sem ser justo, nela brilhar? Sim, e creio impossível, sem justiça, ser bom cidadão. E como buscar ser justo, hã? Em questão de justiça, Sócrates, penso que ninguém me leva às lampas. Terão os homens justos suas funções, como os artesãos? Claro. Assim como os artesãos expõem suas obras, não podem os justos dizer quais são as suas? Como não? Que mais fácil que enumerar as coisas justas? O mesmo poderia fazer com as injustas. Haverá coisa mais comum? Queres, pois, escrevamos aqui um J e ali um I? Em seguida colocaremos debaixo do J o que nos parece justo e o injusto debaixo do I. Se achas necessário. Após escrever como dissera, prosseguiu Sócrates. Não existe entre os homens a mentira? Sem dúvida. De que lado a colocaremos, hã? Evidentemente do lado da injustiça. E o embuste? Também não existe? Certamente. De que lado colocá-lo? Também do lado da injustiça. E os maus tratos? Igualmente. A escravidão? Sempre do lado da injustiça. Mas então nada poremos do lado da justiça? Eutidemo. Seria estranho. Como? Se um homem eleito general escravizar uma cidade injusta e inimiga, dilo-emos injusto? Não, por certo. Então procederá justamente, sem dúvida. E se enganar os inimigos na guerra? Ainda será justiça. Se talar, pilhar os bens dos inimigos, não procederá ainda com justiça? Seguramente. Mas pensei que tuas palavras só se referissem aos amigos. Então não cumpre colocar igualmente do lado da justiça tudo o que pusermos do outro lado? É o que me parece. Queres que, colocando todas essas ações do lado que designas, estabeleçamos por princípio ser injustas contra inimigos, porém injustas contra amigos, e que em relação a estes devemos proceder com toda a direitura? Com todo o gosto, sim, anuiu Eutidemo. Pois bem, prosseguiu Sócrates, se, vendo suas tropas desanimadas, anuncia-lhe falsamente um general que lhes chegam auxílios e destarte logra devolver-lhes a coragem,
De que lado colocaremos esta peta, hã? Do lado da justiça, creio. E se necessitando uma criança de remédio e não querendo tomá-lo, seus pais a enganam, impingindo-lhe o remédio de mistura com os alimentos, e assim a restituem à saúde. Onde colocaremos este logro, hã? Do mesmo lado. Enfim, se vejo um amigo presa do desespero e recear de que atente contra a vida, tomo-lhe a espada e todas as demais armas. De que lado, então, coloca semelhante ato, hã? Por Júpiter, do lado da justiça. Então dizes que devemos proceder com toda a retidão no que respeita aos amigos. Não, e se me for permitido, retiro o que disse. Antes isso que preservar no erro. Mas, para não deixar este ponto sem exame, dos homens cujas mentiras prejudicam os amigos, qual o mais injusto, hã? O que engana voluntariamente ou o que faz sem querer? Sócrates, eu já não tenho confiança em minhas respostas. Tudo o que examinamos parece-me agora inteiramente diverso do que eu imaginava. Todavia, seja-me permitido dizer que mais injusto que quem engana sem querer é quem faz de propósito. Pensa haver uma ciência do justo como a da Escritura? Sim. Quem, a teu ver, melhor conhece as letras, hã? O que escreve ou lê mal voluntariamente ou o que assim procede involuntariamente? O primeiro, pois desde que o queira, poderá fazê-lo bem. Então, quem escreve mal voluntariamente sabe escrever, e quem o faz involuntariamente não. Como poderia ser de outra forma? Quem, pois, conhece a justiça, hein? Quem mente e engana por querer, ou quem o faz sem querer? O primeiro, evidentemente. Então dizes o que sabe escrever mais letrado que o que não sabe? Pois é. E o que conhece as regras da justiça mais justo que o que não as conhece? Penso que sim. Mas nem eu mesmo já me entendo. Que dirias, Eutidemo, de alguém que quisesse dizer verdade e contudo jamais se explicasse da mesma forma sobre as mesmas coisas? Que falando do mesmo caminho, ora dissesse que leva ao Oriente, ora ao Ocidente. Fazendo o mesmo cálculo, já obtivesse mais, já obtivesse menos. Evidentemente não saberia o que presumia saber. Conheces pessoas a que se chamam servis? Conheço. Será por causa de sua sabedoria ou de sua ignorância? Claro que por sua ignorância. Chamá-las-ão assim por não saberem trabalhar os metais? Não. Por não saberem construir? Também não. Então por que não sabem talhar o couro? Não é por nada disso. Antes, pelo contrário, porquanto a maioria dos que exercem tais mistérios são pessoas servis. Dá-se o nome, pois, aos que ignoram o que seja belo, o bom e o justo? Assim creio. Então cuidado, que não nos vão chamar servis. Pelos deuses, Sócrates, julgava-me muito adiantado em filosofia e no verdadeiro caminho da virtude. Imagina qual não seja a minha desilusão, depois de tanto trabalho, vendo-me engastar com perguntas sobre o que mais importa saber e sem atinar como fazer-me melhor. Dize-me, Eutidemo, já estiveste em Delfos? 2 vezes, por Júpiter. Então leste a inscrição gravada no templo. Conhece-te a ti mesmo. Li. Não deste importância ao conselho ou aceitaste e diligenciaste saber quem és? Por Júpiter, então não havia de conhecer-me a mim mesmo. Difícil me fora aprender outra coisa, se a mim próprio me ignorasse. Então pensas que conhecer-se a si mesmo seja saber como se chama? Assim como não creem os compradores de cavalos conhecer o animal que desejam comprar antes de verificarem se é dócil ou empacador, forte ou fraco, ligeiro ou lerdo, enfim,
todas as boas ou más qualidades de uma cavalgadura, não deve pesar-se a própria capacidade para se saber quanto se vale? Efetivamente, parece-me que não conhecer o próprio valor é ignorar-se a si mesmo. Não é evidente ser esse conhecimento de si mesmo fonte de infinidade de bens? Enquanto milhares de males acarreta a visão zarolha das próprias possibilidades? Os que se conhecem a si mesmos sabem o que lhes é útil e distinguem o que podem do que não podem fazer. Realizando o que está em seu poder, obtêm o necessário e vivem felizes. Abstendo-se do que vai além de suas forças, não resvalam no erro e esquivam o insucesso. Enfim, estando em melhores condições de julgar os homens, podem, empregando-os proveitosamente, angariar grandes bens e poupar grandes males. Ao contrário, os que não se conhecem a si mesmos e ignoram o próprio valor, não julgam melhor os homens que as coisas humanas. Não sabem nem o que lhes cumpre fazer, nem como o fazem. A respeito de tudo iludidos, deixam escapar a felicidade e esbarrondam-se na ruína. Os que obram com conhecimento de causa atingem o fim colimado e granjeiam honra e consideração. Seus iguais comprazem-se de sua sociedade. Nos reveses procuram seus conselhos, entregam-se-lhes nas mãos, neles fundam suas esperanças de bom êxito e por tudo isso os estimam mais que a ninguém. Já os que vivem às cegas mantêm-se a fazer o que não deviam, malogram em todos os empreendimentos e, sobrecastigados pelo mau sucesso, tornam-se em objeto de desprezo e ridículo, vivendo escarnecidos e desconsiderados. Podes ver igualmente que dentre as cidades que, ignorando as próprias forças, movem guerras a estados mais poderosos, umas são destruídas, outras trocam a liberdade pela escravidão. Estou plenamente de acordo, Sócrates. Conveio Eutidemo. Ser da máxima importância o conhecer-se a si próprio. Mas por onde começas o exame, hã? Serei todo ouvidos se quiseres ensinar-me. Sabes quais são os bens e quais são os males? Ora essa, se não soubesse isso, estaria abaixo dos escravos. Pois bem, enumera-os. Nada mais fácil. Primeiro, reputo a saúde um bem e a doença um mal. Depois, considerando as causas desses dois estados, creio as bebidas, os alimentos e as ocupações, bens que trazem saúde, males quando trazem doença. Em consequência, saúde e doença serão elas próprias bens se vierem para bem, males se vierem para mal. Como poderia a saúde vir para mal e a doença para bem? Quantas não são as pessoas robustas que, tomando parte em sua expedição inglória, uma viagem funesta, embarcam para a cidade dos pés juntos, ao passo que as fracas voltam sãs e salvas. É verdade, mas os fortes fazem-se úteis, enquanto os fracos ficam de banda. Por outra, o que já é útil, já inútil, não será antes bem que mal? O que já é útil, já inútil, não será antes bem que mal? Assim me parece, pelo menos de acordo com este raciocínio. Mas não resta dúvida ser a ciência um bem, em que não se sairá o homem instruído melhor que o ignorante. Como? E não ouviste contar que, por causa de sua indústria, Dédalo foi aprisionado por Minos, coagido a servi-lo e privado ao mesmo tempo da pátria e da liberdade? Que, tentando fugir com o filho, perdeu-o e não conseguiu salvar-se, indo dar com os costados em plagas de bárbaros que de novo o fizeram escravo? De fato é o que dizem. E Palêmides, não ouvistes falar de suas desventuras? É voz geral que Ulisses, invejoso de sua sabedoria, fê-lo perecer. É, assim dizem.
E quantos outros homens, não é verdade, notáveis pelos talentos, foram aprisionados pelo grande rei e convertidos em escravos? Pelo menos, Sócrates, não padece a menor dúvida que a felicidade é um bem. Sim, Eutidemo, a menos que a façam consistir em bens equívocos. Que pode haver de equívoco no que constitui a felicidade? Nada, contanto que não a ponham em beleza, força, riqueza, glória e o mais que segue. Ah, por Júpiter, se é justamente nisso que a ciframos, como ser feliz sem esses bens? Confundis a felicidade com vantagens, não raro funestas. Quantos, por belos, não são corrompidos por infames sedutores da juventude, hein? Quantos, por fortes, não empreendem coisas sobre-humanas e se tornam infelicíssimos? Quantos, por vítimas da riqueza que os amolenta e expõe a ciladas onde encontram a ruína? Quantos, enfim, não alcançam a glória e o poder, senão para padecer de forma atroz? Se me enganei louvando a felicidade, confesso já não saber o que pedir aos deuses. Talvez não refletiste nestas coisas, por te julgares cansado de sabê-las. Mas já que pretendes governar um Estado democrático, de certo sabes o que seja democracia. Sem dúvida. Achas possível conhecer a democracia sem conhecer o povo? Não, por Júpiter. Que chamas o povo? Os cidadãos pobres. Sabes então quais são os cidadãos pobres? Como havia de sabê-lo? Sabes também quais são os ricos? Tão bem quanto os pobres. A quem chamas pobres? E a quem chamas ricos? Pobres chamo os que não têm com que pagar os impostos. Ricos, os que possuem mais do com que pagar os impostos. E já notaste que, embora com pouco, indivíduos há que possuem o bastante e até fazem economias, ao passo que outros com muito sequer têm o necessário? Sim, e foi bom me recordares. Sei de soberanos a quem, como aos mais pobres cidadãos, a necessidade obriga a cometer injustiças. Se é assim, não fazemos bem em arrolar os soberanos entre o povo e colocar na classe dos ricos os que têm pouco, mas sabem economizar? Minha ignorância obriga-me a convir, e acho melhor calar-me. Do contrário, correrei o risco de não saber absolutamente nada. Com isso, Eutidemo retirou-se todo acabrunhado, cheio de desprezo de si próprio e já não se considerando senão como um escravo. A maioria dos que Sócrates metia à bulha fugiam-no, e com isso só lhe pareciam mais insensatos. Porém, Eutidemo sentiu que, se quisesse ser gente, imprescindia do trato de Sócrates. Passou a frequentá-lo assiduamente e até imitar-lhe certos hábitos. Sócrates, vendo-o com tais disposições, cessou de atormentá-lo e ministrou-lhe as noções mais simples e claras das coisas que julgava necessário saber e honroso praticar. Capítulo 3. Não se apressava em fazer seus discípulos hábeis no falar, a ver-se e escogitar-se expedientes. Antes de tudo, cria necessário tangê-los à trilha da sabedoria. Sem a sabedoria, dizia, os que possuem esses talentos só podem ser mais injustos, mais poderosos para o mal. Em primeiro lugar, procurava incutir-lhes ideias sábias no concernente aos deuses. Outros já narraram as conversações que em sua presença teve a esse respeito. Por mim, assisti à palestra seguinte, que entreteve com Eutidemo. Dize-me, Eutidemo, já refletiste com que carinho nos proporcionam os deuses o de que necessitamos?
Não, confesso-te não. Mas pelo menos sabes que antes de mais nada necessitamos da luz que nos fornecem. Por Júpiter, não a tivéssemos e seríamos como os cegos. Necessitamos outro sim de repouso, hein? E os deuses dão-nos a noite, que é o mais doce dos lazeres. Também é presente digno de reconhecimento. Graças à luz do sol, distinguimos as horas e os objetos. A noite, com sua obscuridade, tira-nos a visão das coisas. Mas não é que acenderam os deuses em meio às trevas esses astros que nos dizem as horas da noite, permitindo-nos assim atendermos a certos quefazeres? É verdade. Acresce que a lua não indica somente as partes da noite, mas também as do mês. De fato, como temos precisão de alimentos, dão-nos frutos da terra. Para isto criaram as estações próprias que nos fornecem com abundância e variedade não só o necessário, como ainda o agradável. Efetivamente é muita bondade da parte deles. E não nos deram a água, esse elemento precioso que ajuda a terra e as estações a fazerem nascer tudo o que nos é necessário ou útil, contribui para sustentar-nos e, misturada a todos os nossos alimentos, os torna mais fáceis de preparar, mais salutares e agradáveis? E como a necessitamos em abundância, não nos-la concedem com profusão? Outra prova de sua providência. Não nos deram o fogo, que nos preserva de frio, alumia na obscuridade, coadjuva em todas as artes e trabalhos cujo fim é o nosso bem-estar? Para tudo dizerem uma palavra, sem o fogo, nada fariam os homens de belo, nem de útil. Novo testemunho de sua infinita bondade. E o ar espalhado em torno de nós com profusão sem limites, o ar que não somente nos entretém e medra a vida, como nos auxilia a vencer os mares para ir buscar 1000 produtos diversos em 1000 regiões diferentes. Não é ele um bem inestimável? Certamente. E o sol, hein? Ganho o solstício de inverno, arrepia a caminho, amadurecendo certos produtos, dessecando outros já sazonados. Depois deste duplo benefício, em vez de aproximar-se demasiadamente, volta por detrás, a fim de não prejudicar-nos com excessivo calor. De novo atingindo um ponto além do qual nos mataria de frio, retorna para nós. Avizinha-se-nos e volta à região do céu onde mais nos pode bem fazer. Por Júpiter, parece que todas essas maravilhas foram feitas especialmente para o homem. Demais, já não poderíamos suportar o calor nem o frio se viessem inopinadamente. Não se aproxima o sol manso e manso, e a pouco e pouco se afasta, de sorte que insensivelmente passamos de um extremo a outro de temperatura? Estou a perguntar a meus botões se velar pelo homem não seria a única ocupação dos deuses. Mas uma coisa me atrapalha: aquinhoarem todos os animais de seus favores. Ora essa! Não é manifesto que até esses animais nascem e são alimentados para o homem? Que outro animal tira tão grande proveito das cabras, ovelhas, cavalos, bois, asnos, etc., como o homem? Tolham-se-me até mais úteis que os vegetais. Não nos alimentamos e enriquecemos menos de uns que outros. Muitas raças humanas há que não se alimentam dos produtos da terra, mas do leite, queijo, carne que lhes fornecem os rebanhos. Todas domesticam, domam os animais úteis e neles encontram auxiliares para a guerra e muitos trabalhos. Convenho contigo, pois vejo que até os animais muito mais fortes que nós se nos submetem ao império e se prestam ao que deles exigimos. Outros, sim, como infinita é a variedade de formas que assumem o belo e o útil, não nos deram os deuses sentidos apropriados às diferentes percepções, mediante os quais fruímos todos os deleites? Não nos outorgaram a inteligência, que com o raciocínio e a memória nos permite apreciar as sensações, julgar da utilidade de cada objeto, inventar 1000 coisas, já para maior bem-estar nosso,
já para nos preservarmos dos males? Não nos concederam o dom da palavra por meio da qual trocamos benefícios, instruindo-nos comum e reciprocamente? Estabelecemos leis? Fundamos estados? Não há dúvida, Sócrates, que os deuses olham por nós com o maior desvelo. E quando não podemos prever o que nos será útil no porvir, ainda aqui não vêm em nossa ajuda? Não revelam pela adivinhação os que os consultam o que sucederá de futuro e lhes ensinam como proceder? Quer parecer-me, Sócrates, que te foram mais generosos que ao resto dos mortais, se é verdade que, sem os interrogares, te indicam de antemão o que deves ou não fazer. Reconhecerás tu também a verdade de minhas palavras, se não esperares que os deuses se te apresentem sob forma real, contentando-te em ver suas obras para orar-lhes e honrá-los. Pensa bem, é assim que os deuses se manifestam. As deidades menores de quem recebemos as graças não se nos deparam aos olhos para semear seus benefícios, e aquele que dispõe e impera no universo, congregação de todas as bondades e bens, aquele que por amor nosso o mantém em eterna pujança e juventude eterna, o submete à obediência infalível e mais pronta que o pensamento, este Deus se manifesta no cumprimento de suas obras mais sublimes, mas tudo o mais rege invisível. Vê como o sol, que todos os olhos ilumina, não permite aos homens o fitá-lo. A quem se põe a olhá-lo de fito, rouba-lhe a vista. Invisíveis são também os ministros dos deuses. O raio vem do alto, certo, e fulmina tudo o que encontra. Porém não há vê-lo, nem quando cai, nem quando fere, nem quando desaparece. Invisíveis são os ventos, porém lhes vemos os efeitos, lhes sentimos a presença. Enfim, mais que tudo o humano, participa da divindade a alma humana. Reina a nós é incontestável, mas não a vemos. Refletindo em tudo isso, não se deve desprezar as forças invisíveis, mas, por seus efeitos, reconhecer-lhes o poder e honrar a deidade. Jamais, Sócrates, me permitirei o menor descaso para com ela, estou certo. Aflige-me, contudo, pensar que nunca homem nenhum poderá agradecer-lhe suficientemente tantos benefícios. Não seja por isso eu te demo. Sabes responder o deus de Delfos a quem lhe pergunta o meio de ser grato aos deuses. Segue a lei de teu país. Ora, em toda parte ordenam as leis que cada um honre os deuses consoante suas posses. Haverá culto mais sublime e piedoso do que o que prescreve a própria divindade? Mas é preciso nada omitir do que se possa fazer. Do contrário, seria manifesto pouco caso. Importa, pois, tudo fazer por preitear os deuses, segundo suas posses, ter neles confiança e deles esperar as maiores mercês. Loucura, com efeito, seria esperar mais de outro qualquer que daqueles que mais podem servir-nos. E como esperar ser atendido, se não buscando comprazer-lhes? E como melhor comprazer-lhes que obedecendo-os sem reserva? Com tais conselhos, tanto quanto pelo exemplo, fazia Sócrates mais pios e mais sábios os que com ele se versavam. Capítulo 4. Quanto à justiça, longe de rebuçar sua opinião, patenteava-a por atos. No particular de sua casa era todo equidade e benevolência. Como cidadão, toda obediência aos magistrados em tudo o que manda a lei, quer na cidade, quer nos exércitos, onde o abalizava seu espírito de disciplina. Presidindo na qualidade de epístata, aos congressos populares, impediu o povo de votar contra as leis e, nelas arrimado, resistiu à fúria do populacho que nenhum outro teria coragem de enfrentar.
Quando os 30 lhe davam ordens avessas às leis, não as acatava. Assim, quando lhe proibiram o palestrar com os jovens e o encarregaram, juntamente com outros cidadãos, de conduzir um homem que intentavam assassinar, só ele se recusou de obedecer, porque tais ordens eram ilegais. Chamado por Meleto perante os tribunais, longe de seguir o costume dos acusados que, malgrado o proibirem as leis, tomam da palavra para ganhar o favor dos juízes, adulá-los e dirigir-lhes súplicas, e assim muitas vezes se fazem absolver, não quis de tal guisa infringir as leis. Posto facílimo lhe fora lograr a absolvição, preferiu morrer dentro da lei a transgredi-la para viver. Foi o que mais de uma vez disse a muita gente, e recordo-me da conversa que sobre a justiça teve com Hípias de Eleia. Regresso a Atenas após longa ausência, Hípias encontrou Sócrates palestrando com alguns discípulos. Exprimia a Sócrates sua admiração de ver que, se deseja fazer de alguém sapateiro, maçom, ferreiro, estribeiro, é só enviá-lo a um bom mestre. Diz-se até que, em qualquer parte, se encontram indivíduos habilitados para domar cavalos e bois. Mas se alguém quer aprender a justiça ou fazê-la aprender a um filho ou criado, não sabe onde desencavar quem lhe a ensine. Hípias, que escutava, disse-lhe escarninho: Como é isso, Sócrates, hã? Estás a repetir o que te ouvi dizer há tanto tempo? Sim, retorquiu Sócrates. E o mais estranho, Hípias, é que, não contente de repetir as mesmas palavras, repito-as sobre os mesmos assuntos. Ao passo que tu, sabichão como és, talvez nem sempre digas as mesmas palavras sobre as mesmas coisas. Claro, procuro sempre dizer coisas novas. Quer dizer que se te interrogam a respeito de algo que saiba, sobre as letras, por exemplo, e te perguntam quantas letras tem o nome Sócrates e quais são, procuras responder ora de uma maneira, ora de outra? Se a propósito da aritmética te perguntam se 2 vezes 5 são 10, não respondes hoje como respondeste outrora? Nessas questões, Sócrates, faço como tu. Respondo sempre o mesmo. Porém, sobre a justiça, creio poder dizer neste momento coisas a que nem tu, nem ninguém, nada podereis objetar. Por Juno, falas de grande descoberta? Só assim os juízes cessarão de dividir seus sufrágios, os cidadãos de contestar por amor de seus direitos, de processar-se uns aos outros, de promover sedições. As próprias nações já não terão querelas a propósito de seus direitos, nem se guerrearão. Não te deixarei enquanto não me desembuchares tão admirável intento. Por Júpiter, nada saberás antes de me dizeres o que pensas tu próprio da justiça. Há muito que zombas dos outros, interrogando e refutando sempre, sem jamais querer prestar contas a ninguém, nem sobre nada expor tua opinião. Como? Hípias, não vês que não cesso de mostrar o que penso ser o justo? Mas afinal, como defines a justiça? Se não por palavras, defino-a por atos. E não achas a ação mais convincente que a palavra? Muito mais, por Júpiter. Muita gente diz coisas justas e comete injustiças, ao passo que, arrimado na justiça, não há possibilidade de ser injusto. Pois bem, já ouviste dizer que eu haja prestado falso testemunho, caluniado, semeado cisânia entre amigos ou concidadãos, ou cometido outra injustiça qualquer? Não, nunca. Não achas que abster-se da injustiça é ser justo? Pareces-me, Sócrates, evitar dizer o que opinas da justiça. Pois não do que fazem os justos, mas do que não fazem, é que te ouço falar. Pois olha, suponha que não querer ser injusto fosse prova suficiente de justiça. Se não és do mesmo parecer, vê se isto te satisfaz.
Digo que justo é o que é legal. Queres dizer, Sócrates, que legal e justo sejam uma só e mesma coisa? Sim. Então não sei o que entendes por legal e justo. Conheces as leis do Estado? Conheço-as. Que são elas? O que de comum acordo decretam os cidadãos estatuindo o que deve ou o que não deve fazer-se. Portanto, legal é o que se conforma com esses regulamentos políticos, e legal o que os transgride. Muito bem. Ser justo é obedecer-lhes, injusto, desobedecer-lhes. Sem dúvida. Consequentemente, justo não é quem procede justamente? E injusto quem procede injustamente? E poderia ser de outra forma? Logo, justo é quem vive dentro da lei, injusto quem da lei aberra. Mas como, Sócrates, emprestar valor ou crer que se deva obedecer às leis, quando muitas vezes aqueles mesmos que as elaboram as condenam e derrogam? A miúdo também as cidades entram em guerra e depois firmam a paz. É verdade. Censurar os que obedecem às leis porque podem ser revogadas não é o mesmo que condenar os soldados que bem se portam na guerra porque pode concluir-se a paz? E desgabas os cidadãos que nas guerras defendem corajosamente a pátria? Não, por Júpiter! Não achas que se não houvesse inspirado a Esparta o mais fundo respeito às leis, não a teria o Lacedemônio Licurgo, tornado diferente das outras cidades? Não sabes que dentre os magistrados de uma cidade, em todos os termos melhores, são aqueles que mais inspiram aos cidadãos a obediência às leis? Que o estado onde os cidadãos são mais submissos às leis é também o mais venturoso na paz e invencível na guerra? A concórdia é para as cidades o maior dos bens. Diariamente a recomendam aos cidadãos os senadores e homens mais eminentes da República. Lei existe em toda a Grécia que manda aos cidadãos jurarem viver em harmonia, e em toda parte prestam este juramento. Não creio que tal se faça para que os cidadãos comunguem no mesmo juízo sobre os coros, aplaudam os mesmos tocadores de flauta, elejam os mesmos poetas, tenham os mesmos gostos. Mas sim para que obedeçam às leis, que enquanto se lhes mantiverem fiéis às cidades, serão poderosíssimas e felicíssimas. Sem concórdia, não há cidade bem governada, nem casa bem administrada. Na vida privada, qual o meio mais seguro de não incorrer castigos públicos? Qual o caminho mais curto para as honras do que a obediência às leis? Qual o meio mais certo de não ser vencido nos tribunais e ganhar os processos? A quem se confiará com mais gasto, com mais gosto, fortuna, filhos e filhas? Quem a todos preferirá a confiança do próprio Estado, senão àquele que respeita as leis? De quem esperarão mais equidade nossos pais, parentes, servidores, amigos, concidadãos e os estrangeiros, hein? Com quem preferirão os inimigos negociar uma suspensão de armas, uma trégua e condições de paz? Quem granjeará mais aliados? A quem mandarão com mais gosto esses mesmos aliados, seus oficiais e suas tropas? De quem esperará um benfeitor mais gratidão do que daquele que respeita as leis? A quem obsequiaremos de melhor grado que aquele que, estamos certos, saberá agradecer-nos? De quem mais amaríamos ser amigo e menos ser inimigo? Qual o homem a quem mais temeríamos atacar que aquele de que mais amaríamos ser amigo e menos ser inimigo, cuja amizade fosse de todos requestada e cujo ódio e inimizade ninguém quisesse incorrer? Eis-te provado, Hípias, ser o legal e o justo uma única e mesma coisa. Se não estás de acordo, dize-mo. Por Júpiter, Sócrates, como poderia eu discrepar do que acabas de dizer da justiça? Conheces, Hípias, leis não escritas? Sim, aquelas que em toda parte vogam e têm o mesmo objeto.
Di-las as estabelecidas pelos homens? Como? Se nem todos os povos vizinhos vizinham, nem falam a mesma língua? Quem imaginas então formulou tais leis? Acho que foram os deuses que as inspiraram aos homens, porque entre todos os povos a primeira lei é respeitar os deuses. O respeito aos pais também não é uma lei universal? Sem dúvida. E não proíbem as mesmas leis a promiscuidade de pais com filhos e de filhos com pais? Quanto a essa lei, Sócrates, não a creio emanada de um deus. Por quê? Porque povos há que a transgridem. Transgridem-se muitas outras. Mas os que violam as leis estabelecidas pelos deuses são fatalmente punidos, enquanto os que pisam aos pés as leis humanas às vezes esquivam a pena, seja foragindo-se, seja usando de violência. Qual, pois, o castigo que não podem iludir os pais que vivem a promiscuidade com os filhos que vivem com os pais? O maior de todos, por Júpiter, pois que haverá mais triste que dar ao mundo filhos doentes? Por que serão seus filhos doentes? Nada impede, se forem sadios, que os filhos também o sejam. É que não basta o par gerador ser são, é preciso estar no vigor da idade. Pensas que o licor prolífico seja o mesmo nos que se acham na força da idade e nos que ainda não atingiram ou já passaram a mocidade? Está visto que não pode ser o mesmo. Qual, pois, a idade mais propícia, hein? Evidentemente a do pleno vigor. E não estarão em condição desfavorável, pois, os que não se acharem nessa idade? É claro. E não será bom que não cogitem de procriar? Certamente. Se o fizerem, não irão de encontro à natureza? Assim penso. A que chamaremos filhos doentes, pois, senão aos frutos dessas uniões defesas? Ainda aqui estou de acordo contigo. Dize-me, em toda parte não quer a lei que se testemunhe reconhecimento aos benfeitores? Sim, porém a transgridem. Os que a transgridem não são punidos? Abandonados que se veem de bons amigos e obrigados a recorrer a quem os detesta? Pois não são bons amigos os que beneficiam quem os procura? Se não os retribuem os serviços que deles receberam, esta ingratidão não provoca seu ódio? E não faz o grande interesse que se tem de frequentá-los que se cesse de persegui-los? Por Júpiter, Sócrates, tudo isso me parece vir dos deuses. Obra de legislador superior aos homens se me afiguram estas leis que trazem consigo a punição dos que as infringem. Crê, pois, Hípias, que os deuses constituem leis justas ou que possam instituí-las contrárias à justiça? Não estabelecessem os deuses leis justas, e ninguém as estabeleceria. Logo, Hípias, os próprios deuses querem que o justo seja o mesmo que o legal. Assim é que Sócrates, por palavras e atos, fazia mais justos aqueles que o tratavam. Capítulo 5. Direi agora como Sócrates induzia seus discípulos à prática do bem. Persuadido de que quem deseja fazer o bem imprescinde da temperança, sobre fazê-la assunto constante de suas palestras, mostrava-se ele próprio modelo acabado de sobriedade. Tinha sempre presente no espírito os caminhos que conduzem à virtude e não se cansava de lembrá-los a quantos o frequentavam. Sei que teve um dia com Eutidemo esta prática sobre a temperança. Dize-me, Eutidemo, não reputas a liberdade bem inestimável e honroso, tanto para o particular como para o Estado? É o mais precioso dos bens. Terás por livre o homem que se deixe dominar pelos prazeres do corpo e assim se veja na impossibilidade de praticar o bem? De forma alguma. Não chamas liberdade ao poder de praticar o bem, servidão à impossibilidade de praticá-lo? Justamente. Quer dizer que a teus olhos os intemperantes não passam de escravos? Sim, e com razão. Crês que os intemperantes sejam somente impedidos de fazer o melhor ou que sejam também forçados a fazer o pior? Creio-os de todo ponto impelidos para o mal e desviados do bem. Que pensas então desses senhores que impedem de fazer o bem
e obrigam a fazer o mal. Ah, por Júpiter, é a pior raça. E qual a pior das servidões, hã? Em minha opinião, a que nos sujeita aos piores senhores. Então os intemperantes padecem a pior das servidões. Assim acho. A intemperança não afasta os homens da sabedoria, o maior dos bens, para precipitá-los nos piores males? Achas que, arrastando-os para os prazeres, os impede de se aplicarem ao estudo dos conhecimentos úteis e, não raro, discernam embora o bem do mal, os obriga a preferirem o pior ao melhor? É verdade. Quem menos prudente que o intemperante, hã? Pois nada tão avesso aos atos da prudência quanto os da intemperança. De fato. Que nos apartará mais de nossos deveres que a intemperança? Nada. Quando um vício nos faz preferir o prejudicial ao útil, procurar um e negligenciar o outro e em tudo nos havermos ao reverso dos sábios, não é de todos o mais funesto? Seguramente. Natural não é produzir a temperança efeitos contrários aos da intemperança? Sem dúvida. Igualmente claro, não é excelente a causa desses efeitos contrários? Ah, certamente. Então força é crer, eu te demo, ser a temperança o mais valioso dos bens. Não há duvidá-lo, Sócrates. Já observaste uma coisa, eu te demo? Que pareça embora poder conduzir-nos exclusivamente ao agradável, de tanto é incapaz a intemperança, ao passo que a temperança nos proporciona os mais vivos prazeres. Como assim? Porque a intemperança, não nos permitindo suportar a fome, a sede, os desejos amorosos, a insônia, necessidades que só elas nos fazem experimentar, deleite em comer, beber, amar, repousar, dormir, e que com a espera e a privação não fazem senão aumentar o prazer, a intemperança, digo, impede-nos de sentir verdadeira doçura no satisfazer estes apetites necessários e contínuos. A temperança, ao contrário, única capaz de fazer-nos suportar as privações, é também a única que nos permite gozar até pela memória dos prazeres de que falei. Nada do que dizes admite dúvidas. Demais, aprender a conhecer o belo e o bem, a governar o próprio corpo, a bem dirigir sua casa, a ser prestadio aos amigos e à pátria, e a vencer os inimigos, todas qualidades que não somente são úteis, como proporcionam os maiores prazeres, tais as vantagens práticas que colhem os homens temperantes e de que os intemperantes são excluídos. De feito, quem menos digno delas que aquele que, consagrado aos prazeres fáceis, nenhuns sacrifícios fez à virtude? Parece-me, Sócrates, considerares o homem dominado por prazeres dos sentidos incapaz de qualquer virtude. Qual a diferença, eu te demo, entre o homem intemperante e a besta mais estúpida? Em que difere dos brutos quem jamais toma o bem por norte e só vive para o prazer? Só os temperantes podem examinar o que há de melhor em todas as coisas, distribuí-las por gênero na prática e em teoria, joeirar o bem e refugar o mal. Este, dizia Sócrates, o meio de tornar os homens melhores, mais felizes e mais hábeis na dialética. Ajuntava vir o nome de dialético do hábito de dialogar em comum e distribuir os objetos por gêneros. Que mister havia, pois, dar-se com afinco a este exercício, de vez que tal estudo forma os melhores homens, os mais hábeis políticos e os mais fortes dialéticos. Capítulo 6. Farei também por contar como Sócrates formava seus discípulos na dialética. Achava que, quando se conhece bem o que seja cada coisa em particular, pode-se explicá-la aos outros, mas que, se se ignora, não admira que se engane a si mesmo e consigo aos outros. Também não cessava de investigar com seus discípulos o que é cada coisa em particular.
trabalhosa empresa seria reproduzir todas as suas definições. Contentar-me-ei de referir as que, a meu ver, melhor caracterizam seus sistemas. Primeiramente, vejamos como encarava a piedade. Dize-me, Eutidemo, que achas da piedade? Por Júpiter, é a mais formosa das virtudes. Poderias dizer-me qual o homem piedoso? Aquele, penso, que honra os deuses. Pode cada um honrar os deuses à sua fantasia? Não, há leis que regulam o culto. Saberá quem essas leis conheça como adorar os deuses? Penso que sim. Julgará quem saiba honrar os deuses dever honrá-los de outro modo? Não, certamente. Honraríamos os deuses diferentemente do que cremos de Mister? Não o creio. Portanto, não cultuará os deuses legitimamente quem conhecer as leis do culto? Sim. Quem cultuar os deuses legitimamente não os honrará como deve? Seguramente. Quem honrar os deuses como deve não será piedoso? Sem dúvida. Então não podemos definir o piedoso como aquele que conhece o culto legítimo? De pleno acordo. Passemos aos homens. Poderá cada qual tratar seus semelhantes a seu bel prazer? Não. Só procederá legitimamente com respeito a seus semelhantes quem conhecer as leis reguladoras das relações entre os homens. Então, os que se tratarem reciprocamente segundo essas leis, tratar-se-ão como de dever. Sim. Não se tratarão bem os que se tratarem como de dever? Claro. Quem tratar bem seu semelhante não cumprirá seu dever de homem? Sim. Por conseguinte, não procederão consoante a justiça os que obedecerem às leis? É evidente. E a justiça? Sabes o que é a justiça? O que ordenam as leis. Portanto, não procederão conforme a justiça e o dever os que fizerem o que mandam as leis? E poderia ser de outro modo? E não serão justos os que se pautam pela justiça? Serão. Crês que se possa obedecer às leis sem saber o que ordenam? Não. E sabendo-se o que se deva fazer, julgar-se-á não preciso fazê-lo? Não creio. Conheces homens que se ajam diferentemente do que creiam de Mister? Não. Portanto, não serão justos os que conhecerem as leis prescritas relativamente aos homens? Entra pelos olhos. Então serão justos os que se pautarem pela justiça. E poderia deixar de ser assim? Logo, não podemos definir o justo como aquele que conhece as leis prescritas relativamente aos homens? É o que penso. E a sabedoria, hã? Como a definiremos? Dize-me, serão os sábios somente sábios no que sabem ou também no que não sabem? Claro que a gente é sábio no que sabe. Como sê-lo no que não sabe? Será pela ciência que os sábios são sábios? E como ser sábio se não pela ciência? Então não achas que os sábios possam ser sábios por outra coisa que não a ciência? Não. Logo, a ciência é a sabedoria? Assim me parece. Julgas que o homem possa tudo saber? De maneira alguma. Penso que só pode saber muito pouco. Então o homem não pode ser sábio em tudo. Está claro que não. Mas naquilo que sabe, cada um é realmente sábio. De acordo. Queres, Eutidemo, que analisemos de mesmo modo a natureza do bem? Como? Crês que a mesma coisa seja útil a todos? Não, não. O que é útil a um, então, por vezes, é prejudicial a outro. Dê certo. Julgas o bem distinto do útil? Não. Logo, uma coisa só será um bem para quem for útil. Sim. O mesmo não se dá com o belo? Quando falas da beleza de um corpo, de um vaso ou de um objeto qualquer, julgas que tal objeto seja belo para todos os usos? Ah, não, certo. Quer dizer que cada objeto só é belo para o uso a que deve servir. Exatamente. Pode um objeto belo ser belo sob outro aspecto, que não o do uso que dele possa fazer-se? Não. Então uma coisa só será bela para quem for útil. Assim penso.
Colocas a coragem, eu te demo, entre as coisas belas? Entre as que mais o são. Quer dizer que não a consideras útil somente para as pequenas coisas? Considero-a útil para o que há grande. Achas vantajoso, estando-se em presença de perigos terríveis, não ter-se noção da aventura que se corre? De forma alguma. Então não são corajosos os que, sem o saber, arrastam perigos, Não, claro. Do contrário, haveria a passar atestado de valor a muitos loucos e covardes. E os que temem até o que nada tem de terrível, são piores que aqueles. Chamas corajosos, pois, aos que não têm medo nos perigos iminentes, e covardes aos que o têm. Precisamente. Chamarás corajosos a outros que não aqueles que se portam com valor em face dos perigos? Não. E covardes? Aos que se portam mal, é isso? A quem mais dar esse nome? Entretanto, cada um deles não se porta como julga dever fazê-lo? Necessariamente. Saberão os que se portam mal como deveriam portar-se? Não. Poderão portar-se como devem os que o souberem? Sim, e eles somente. Portar-se-ão mal em face dos perigos os que souberem como devem haver-se? Não o creio. Logo, os que se portam mal não sabem como deveriam haver-se. É evidente. Por consequência, corajosos não são os que sabem como é mister haver-se nos perigos iminentes e covardes os que não o sabem? De acordo. Considerava a realeza e a tirania duas autoridades, com esta diferença. Realeza chamava um poder aceito pelos homens e conforme as leis do Estado. Tirania um poder imposto e sem outras leis que os caprichos do chefe. A aristocracia chamava a república dirigida por cidadãos amigos das leis. Plutocracia, aquela onde dominam os ricos. Democracia, aquela onde todo o povo é soberano. Se o contradiziam sem apresentar provas terminantes, se afirmavam sem demonstrá-lo ser tal cidadão mais sábio, mais hábil político, mais corajoso, etc., que aquele de que falava, reportava-se ao fulcro da questão. Dizes ser o homem que louvas melhor cidadão que o que elogio? Sim. Por que não começarmos, então, por examinar qual o próprio do bom cidadão, Façamo-lo. Na administração das riquezas, não ganha por mão o que enriquece a pátria? Sem dúvida. Em tempo de guerra, não leva a palma quem a avantaja dos adversários? Sim, certamente. Numa embaixada, não excele quem de inimigos faz amigos? Não o nego. No Congresso do Povo não leva as lampas quem apazigua as sedições e instaura a concórdia? Assim eu creio, sim. Deste modo, resumindo a questão, tornava a verdade sensível aos contraditores. Quando discorria sobre um assunto, procedia pelos princípios mais geralmente reconhecidos, tendo por infalível esse método de raciocínio. Também não reconheci quem o sobrepujasse no fazer competir sua opinião aos que o ouviam. Dizia que Homero chama Ulisses de orador seguro da própria causa, porque sabia deduzir suas razões das ideias que todos admitem. Capítulo 7. Tenho para mim que do que hei dito transluz claramente a simplicidade com que Sócrates expunha suas opiniões a seus ouvintes. Ora direi como se aplicava a tornar seus discípulos capazes de bastar-se a si mesmos em suas respectivas funções. De quantos homens tenho conhecido, nenhum como ele se daria ao trabalho de conhecer as qualidades de seus amigos. Tudo o que sabia convir ao homem perfeito e que ele próprio conhecesse, apressava-se a ensinar-lhes, e para fazê-los aprender o que ignorava, remetia-os a mestres competentes. Ensinava-lhes também até que ponto deve o homem bem educado versar-se em cada ciência. Assim,
dizia dever aprender-se de geometria o necessário para, em caso de precisão, medir-se exatamente um terreno que se queira comprar, vender, dividir ou lavrar. O que é tão fácil, acrescentava, que por pouco que se dedique à agrimensura, pode conhecer-se a grandeza da terra e a maneira de medi-la. Mas que se levasse o estudo da geometria aos problemas mais difíceis, eis o que desaprovava. Dizia não ver a utilidade disso. Não que os ignorasse, mas achava que a perquisição de tais problemas pode consumir a vida de um homem e desviá-lo de um sem número de outros estudos úteis. Recomendava aprender-se de astrologia o bastante para, viajando-se por terra, por mar ou estando-se de guarda, reconhecer as divisões da noite, mês e ano e ter pontos de referência para tudo o que se faça na noite, no mês ou no ano. Acrescentava ser fácil aprender estes pontos com os caçadores noturnos, pilotos e todos aqueles que têm interesse em sabê-los. Quanto à astronomia e às indagações tangentes aos globos, que não consoam com a rotação do nosso céu, a saber, os astros errabundos e sem regra, sua distância da Terra, revoluções e origem, reprovava-as energicamente, dizendo nenhuma utilidade ver em tais especulações. Não era estranho a esses conhecimentos, mas repetia que podem consumir a vida de um homem e apartá-lo de um sem número de estudos úteis. Em geral, interdizia ao preocupar-se demasiadamente, excessivamente, dos corpos celestes e das leis segundo as quais os dirige a divindade. Havia esses segredos por impenetráveis aos homens e considerava ofensa aos deuses sondar os mistérios que não lhes aprouve revelar-nos. Aditava que, enfronhando-se em tais especulações, corria-se o risco de perder a razão, como a perder Anaxágoras com suas cerebrações para explicar os mecanismos divinos. De feito, quando pretendia que o sol não passa de fogo, se esquecia Anaxágoras que os homens olham facilmente o fogo, enquanto não podem olhar o sol de frente, além de os raios do sol escurecerem a pele, o que não o faz o fogo. Esquecia-se ser o calor do sol necessário à vida e ao crescimento das produções da terra, ao passo que o do fogo as mata. Quando dizia ser o sol uma pedra inflamada, ignorava que a pedra exposta ao fogo não produz chama, nem lhes resiste muito tempo, de passo que o sol é de tempos em tempos o mais brilhante dos corpos. Aconselhava o estudo dos números, mas, como para as outras ciências, recomendava não perder-se em indagações vãs, e examinava e discutia com seus discípulos até que ponto todos os conhecimentos podem ser úteis. Instava-os vivamente a não descuidarem da saúde, consultarem os entendidos sobre o regime que deviam seguir, estudarem eles próprios durante todo o curso da vida quais os alimentos, bebidas e exercícios que melhor lhes convinham e como usá-los para gozar de perfeita saúde. Afirmava que difícil seria a homem avezado a estudar-se assim encontrar médico que melhor que ele discernisse o que lhe convinha à saúde. Se alguém queria elevar-se acima dos conhecimentos humanos, aconselhava-lhe vacar a adivinhação, assegurando que, quando se sabe por que sinais dão os deuses a conhecer ao homem sua vontade, jamais se carece de suas advertências. E capítulo 8º, último capítulo. Se acreditar que a asserção de Sócrates relativa ao demônio que o advertia do que devia ou não fazer cai diante da condenação capital pronunciada por seus juízes e o convence do embuste no que respeita esse gênio familiar, que se reflita nisto. A uma, Sócrates ia assaz avançado em anos para não ter mais que pouquíssimo tempo de vida. A outra, não perdeu senão o trato mais penoso da existência, ou do ocaso do espírito. A ele renunciando, demonstrou todo o vigor de sua alma, cobrindo-se da glória tanto pela verdade, despejo e justiça de sua defesa,
quanto pela doçura e coragem com que recebeu a sentença de morte. É opinião unânime que, ao que haja memória, homem nenhum enfrentou a morte com mais valor que ele. Foi obrigado a viver ainda 30 dias após o julgamento, porque precisamente nesse mês se realizavam as festas de Delos, e proíbe a lei executar qualquer condenado antes do regresso da teoria Délia. Como até então vivera, durante todo esse tempo viveu sob os olhos dos amigos. Já granjeara admiração um pouco comum pela calma e serenidade de sua vida. E qual a morte mais bela que a sua? Haverá morte mais bela que a do homem que melhor saiba morrer? Haverá morte mais feliz que a mais bela? Haverá morte mais grata aos deuses que a mais feliz? Vou referir o que ouvi da boca de Hermógenes, filho de Hipônico. Já Mileto fizera sua acusação. Vendo Sócrates discorrer sobre tudo, menos sobre o processo, disse-lhe Hermógenes que devia pensar em sua apologia. Respondeu-lhe Sócrates: Não te parece que lhe consagrei toda a minha vida? Perguntando-lhe Hermógenes de que maneira, disse-lhe Sócrates que, vivendo sempre a considerar o que seja justo ou injusto, praticando a justiça e evitando a iniquidade, cria haver preparado a mais bela apologia. Tornou Hermógenes: Não vês, Sócrates, que, chocados com a defesa, fizeram os juízes de Atenas morrer muitos inocentes, assim como absolveram muitos culpados? Tentei, Hermógenes, preparar uma apologia para apresentar a meus juízes, porém a tanto se opôs meu demônio. Espanta-me o que dizes. Por quê? Se julgam os deuses mais vantajoso para mim deixar a vida desde já. Não sabes que até o presente humano algum viveu melhor e mais ditosamente que eu? Parece-me não poder viver-se melhor que diligenciando fazer-se melhor. Nem mais ditosamente que sentindo tornar-se realmente melhor. Este efeito tenho até aqui experimentado em mim mesmo, vivendo entre os outros homens e a eles comparando-me. Nunca tive de mim próprio outra opinião, e esta opinião perfilham meus amigos, não por gostarem de mim, se assim fosse todos diriam o mesmo daqueles que estimam, mas por verem que em me frequentando se tornavam melhores. Se vivesse mais, seria forçosamente obrigado a pagar meu tributo à velhice. Veria e ouviria menos. A inteligência se me turbaria. Mais custoso ser-me-ia aprender, mais fácil esquecer, e assistiria ao definhamento de todas as minhas prerrogativas. Se não tivesse o sentimento de todas essas perdas, viver já não seria viver. Se o tivesse, como não se me tornaria a vida triste e desgraçada? Morrendo injustamente, a vergonha cairá sobre os que injustamente me mataram. Se a injustiça é vergonhosa, como não seria vergonhoso um ato injusto? A mim, qual o opróbrio que me pesará de não me terem reconhecido, nem feito justiça? Vejo que a reputação dos que me precederam passa à posteridade muito diferente, segundo tenham sido autores ou vítimas da injustiça. Estou certo que, morrendo hoje, os sentimentos que inspirei aos homens não serão os mesmos que inspirarão os que me matam. Render-me-ão, tenho certeza, o testemunho de que nunca fiz mal a ninguém e, longe de corromper meus amigos, sempre forcejei por torná-los melhores. Eis o teor das palestras de Sócrates com Hermógenes e outros. Dentre quantos o conheceram, todos os que amam a virtude não cessam de lamentá-lo, qual o melhor auxiliar à prática do bem. Quanto a mim, que o vi tal qual o pintei, piedoso, de nada fazer sem o assentimento dos deuses, justo, de nunca por nunca fazer o menor mal a ninguém, ao contrário, prestar os maiores serviços aos que o frequentavam. Morigerado, de jamais preferir o agradável ao honesto, prudente,
de nunca enganar-se na apreciação do bem e do mal, capaz de penetrar todas estas noções, explicá-las e defini-las, hábil no julgar os homens, apontar-lhes suas faltas, encaminhá-los à virtude e ao bem. Figurava-se-me fadado a ser o melhor e o mais ditoso dos humanos. Se alguém houver que comigo não concorde, compare o que foi Sócrates com o que são os outros homens e julgue.